Bom dia, meus amigos do YouTube. Faremos o nosso terceiro pós-planejamento. Ainda estou me acostumando com o nome. São 8 horas, horário de Brasília, 2/7/2023. Ainda está amanhecendo aqui no sítio, bem frio. Vamos falar um pouquinho sobre esse sábado, já que a gente já está começando domingo. Tem jogo do japonês já rolando. Yokohama Marinos vai vencendo, mas vamos falar disso amanhã. Vou começar falando sobre os jogos que a gente planejou de uma maneira mais densa e depois a gente comenta sobre os jogos extras, tá? Começamos por Barraca Central e River Plate, jogo onde a cotação do River começou próximo de 1,45 e eu não gostei dessa cotação. Fui um pouco mais a fundo no Barraca Central, uma equipe que subiu há pouco tempo, uma equipe que joga num campo pequenininho, com uma torcida mais próxima do campo, aquele tipo de estádio aquele tipo de baliza onde a bola bate no gol e volta para dentro do campo, de tão pequeno. E a expectativa era que o Barracas poderia criar um problema maior para o River, não necessariamente vencer o jogo, mas criar, e acabou conseguindo. O River, no início, tomou muita pressão no início do jogo. Eu fui ver os melhores momentos de uma maneira mais ampliada. O Barracas com muito mais gana. Isso talvez se explique pelo fato do River estar muito isolado na liderança, né? Se eu não me engano, o Tajeres não conseguiu vencer, ele empatou. Então o River, por mais que tenha perdido, ele manteve uma distância muito grande. Diminuiu a pontuação, era 10, foi para 9, mas não foi vamos dizer assim, um prejuízo muito grande para o River, essa derrota para o Barraca Central. O Barraca sobe um pouquinho de posição, está aqui na 16ª. Mas é um time que se mostra muito forte dentro de casa, com apenas 3 derrotas, e que quando vai jogar contra equipes maiores, dá trabalho. Então, Barracas recebendo, por exemplo, São Lourenço, Tajeres, Boca, vamos ficar de olho, porque pode ser uma equipe que complica o adversário. A minha ideia por aqui era trabalhar no live um handicap 0,25 do River, que nem teve chance, né? No pré-live 0,25 estava, sei lá, 1,18. Não faria sentido. O River já começou perdendo, então ele tomou 2-0 no segundo tempo, então não faria sentido nenhum entrar nesse 0,25, até porque o River, por mais que tenha tido um pouco mais de volume no segundo tempo, as maiores chances aqui, as grandes chances do segundo tempo foram maiores pro lado do Barracas, que jogou no contra-ataque, tá? Então, foi bom ter evitado trabalhar, principalmente vitória seca do River aqui, com uma cotação esmagada. A gente não pode olhar só a camisa, a gente tem que também dar algum valor pro adversário e também pesar a questão da folga na liderança, né? O Barcelona teve muito isso no final da temporada. Depois começamos a falar sobre o Brasileirão, a gente comentou sobre São Paulo e Fluminense. Olha, vou ser sincero com vocês. O Fluminense fez um jogo horroroso. Horroroso. Muito, muito, muito abaixo. Não sei se eu tô com problema de internet, acho que eu tô. Voltou. Um jogo muito abaixo do Fluminense. Isso aqui se explica totalmente esse gráfico, tá? O Fluminense foi criar o primeiro perigo aos 26 do segundo tempo. Uma cabeçada. Tava completamente morto em campo, poderia ter ganhado o jogo com aquela cabeçada. Mas os melhores momentos indicavam o São Paulo muito superior. Por mais que o São Paulo tivesse com a cabeça, e eu imagino que esteja assim focado no jogo contra o Palmeiras, o São Paulo teve muito mais domínio do jogo. Jogou muito melhor do que o Fluminense. O Fluminense começa a me preocupar. A gente comentou no planejamento a possibilidade do Fluminense estar com problema de desgaste. O Marcelo voltou, mas o Fluminense está sem criação. O Fluminense não consegue sair. Eu não sei se o modelo do Diniz já desgastou. Eu não sei se os treinadores já começaram a entender como neutralizar, porque quando você tem um prego que se destaca, ele toma uma martelada, né? Então o Diniz, obviamente, começou a se destacar. Os caras já começaram a criar um antídoto para esse problema. E o São Paulo neutralizou o Fluminense totalmente. Tá? O Fluminense, inclusive, tomou um cartão vermelho de John Arias depois que terminou o jogo. E aqui eu já tô olhando, ó. O próximo jogo do Fluminense é contra o Internacional no Maracanã e já abriu cotação. Abriu uma cotação a 1,67. Sinceramente, por mais que o Internacional não esteja numa excelente fase, mas não é uma fase ruim, o Fluminense sem o John Arias perde muito. O Inter é 7º colocado. Fora de casa o Inter tem apenas 2 vitórias. Mas essa cotação do Fluminense é 1,67 para o próximo jogo eu achei muito baixa.
Vamos ver até quando chegar lá o que vai acontecer com o Fluminense. Então, acredito que o menos 0,25... Aliás, o DNB que a gente traçou do São Paulo foi uma aposta correta. Foi essa aqui, ó. 1,60. Obviamente, para você que trabalhou no live, talvez você tenha conseguido pegar ela até um pouco mais alta, tá? Eu computei, eu cadastrei aqui como 1,60, que foi a cotação pré-live que eu encontrei, tá? Então, acho que foi uma boa. E a leitura no jogo, durante o jogo, se confirmou. Acredito que quem trabalhou no trade também teve uma excelente oportunidade para trabalhar aqui contra o Fluminense. Por mais que no início do jogo tenha sido o jogo mais morto, no início do segundo tempo, São Paulo teve muito mais chances, tá? Flamengo e Fortaleza foi o segundo jogo que a gente focou. Um pênalti bobo do Thiago Maia por aqui. Acho que era um pênalti tomável, tá? Acho que já dava para estar dentro do mercado contra talvez o Fortaleza, para quem trabalhou no trade. Não sei a favor do Flamengo, porque o método de trabalho a favor ele é um pouquinho mais complexo, vai mais de cada um, né? Geralmente para você estar a favor no Brasileirão você precisa de muita intensidade. O Flamengo já está demonstrando com o Sampaoli uma gana para recuperar a bola e isso é muito bom para quem trabalha no trade, tá? A primeira percepção que eu tenho para fazer uma entrada no match odds, no trade, eu começo da defesa para o ataque. Então a defesa precisa me passar confiança. E uma defesa, um meio campo, que agride o adversário com gana para recuperar a bola, me agrada muito. Tá? Então eu acho que já tinha leitura aqui para estar dentro do mercado contra o Fortaleza, não a favor do Flamengo. Acho que faltava alguns fundamentos ainda para estar a favor do Flamengo. E daria para ter tomado esse pênalti aqui do Fortaleza, tá? Que foi defendido pelo goleiro do Flamengo. Sinceramente, tem coisas que não dá para você escapar, não dá para você ser perfeito, né? Então, se você tivesse contra o Fortaleza, muito provavelmente, se fosse gol, você ia ter tomado gol, paciência. É assim que funciona. Às vezes a gente está numa posição teoricamente de valor, que você acreditou na sua leitura, o cara puxou um contra-ataque e fez um contra-ataque mortal do nada, assim como foi aquela cabeçada do Fluminense que poderia ter sido gol. E acontece. Isso aí é por isso que eu venho comentando com vocês. Apostas é muito mais cabeça do que técnica, tá? Então, se você entendeu que você estava numa boa leitura, se você não viu nada diferente para poder fechar a tua posição e você tomou um pênalti ou um contra-ataque, tudo bem. Você não vai quebrar sua banca por conta de, pelo amor de Deus. Como eu já vi histórias assim. Nossa, Theo, eu estava numa posição excepcional, tudo certo. Tomei um contra-ataque, tomei um gol e tiltei e dali para frente quebrei meu capital. Gente, pelo amor de Deus, gol tomado toda semana pelo menos um. Se você esticar a corda, pode ser que você fique ali um mês sem tomar um gol. Tô falando para quem trabalha na match odds, né? Mas depois que você, né, pega o longo prazo, se você dividir, saltear ali ao longo do tempo, você vai ver que, pô, uma semaninha, uns 10 dias, você vai tomar um gol. Acontece, pô. Se você tá dentro da sua gestão e entendeu que aquela posição tinha leitura, tinha fundamento, acabou. Aceita, vambora, bora pro próximo. É igual um punter. Um punter trabalha com cotações próximas de quê? 1,70, 2, para quem gosta de pegar odds mais altas, 2,20. Cara, para você trabalhar com esse tipo de cotação, você vai ter o quê? Soma de prejuízo com lucro. Você vai tiltar num prejuízo? É o que eu gosto de falar. No longo prazo, na imensidão de posições que a gente vai tomar, o que é um prejuízo? É por isso que eu não fico comemorando lucro ou me lamentando em prejuízo. Pô, se eu for postar foto no Instagram toda vez que eu tenho um lucro, ou postar foto no Instagram toda vez que eu tenho um prejuízo, ou comentar, me vangloriar, ou sei lá, me lamentar toda vez com uma entrada, pô, fala sério. Isso é marketing. Ah, fulano teve um lucro, vou postar no Instagram. Aí bota a mão pra cima. Ah, o lucro em cima com a foto. Gente, isso é uma entrada, pelo amor de Deus. Às vezes no mês você vai fazer 200 entradas. Às vezes no mês você vai, sei lá, pra trade, se eu computar a quantidade de entrada e saída que eu faço dentro do mercado, porra, puta merda. É muita entrada. Então não dá pra eu ficar me preocupando com isso aqui. Nem dá pra falar o tamanho, né? De um prejuízo. Então o que a gente tem que enfiar na cabeça? Um prejuízo que foi
que veio de uma situação completamente normal, não vai me abalar e não vai influenciar na minha aproximação. Ah, mas o meu saldo era redondo e agora com prejuízo ele ficou quadrado, eu quero meu saldo redondo de novo. Meu amigo, acorda pra vida. Tá? Esquece o valor da sua banca lá em cima. Esquece, foca em fazer um bom trabalho, que ele vai subir devagarzinho. A nossa entrada por aqui, tô falando de trade, tá? Então, provavelmente você tomou esse penal. Deus abençoe a vida do nosso goleirão, quem tava dentro, nosso querido Matheus Cunha, que pegou o penal do Pikachu. Bateu mal, Pikachu, bateu mal. Depois, logo em seguida, o Flamengo cresceu de novo e marcou o gol com o Gabigol. Então, olha que doideira. Olha como mexe com o emocional da pessoa, né? Estava numa posição que eu julgava boa. Tomei um pênalti. Fiquei triste. O cara pegou um pênalti. Voltei a ficar feliz. Na jogada seguinte, gol do Gabigol. Fiquei muito feliz. Agora sou o maioral. Não. Você não pode nem ligar pro fundo do poço que você ficou emocionalmente na hora do pênalti, nem pro topo, se achando um super-homem. Você tem que estar sempre aqui, ó. Frio. Pode ter emoção, lógico. Comemora, pô, o goleiro pegou, show de bola. Comemora, o gol foi a seu favor, show de bola. Mas nunca ao ponto de te tirar da tua rota de decisão. Sempre tomando boas decisões. Beleza? É assim que a gente vai. Mais cachola e menos emoção, ou menos dedinho nervoso. Tá? Principalmente depois de prejuízo. Lucro, ele vai deixar a gente um pouco assim, mais flutuando e tal, a gente vai ficar mais ousado, jogar umas moedas aqui e ali. O prejuízo é que é o problema. Que ele deixa a gente com angústia. E aí a gente deita na cama outro dia e fala, pô, vou recuperar essa merda. Vou fazer um MLS, né? Vou fazer um japonês de manhã quando tô acostumado. Muito cuidado. A nossa ideia por aqui era trabalhar um menos no trade, né? No trade era trabalhar a favor do Flamengo. Depois desse gol do Gabigol, o Flamengo recuou. O Flamengo optou por deixar mais o Fortaleza com a bola. O Fortaleza também empurrou o Flamengo para trás em alguns momentos. E o Flamengo foi construindo perigo em recuperação de bola, em criação também, mas a gente já viu um Fortaleza chegando mais. Então, eu não acho que tinha mais leitura para estar a favor do Flamengo ou contra o Fortaleza dali para frente. Acho que seria um jogo mais arriscado. Nas apostas pré-jogo, a gente traçou uma linha de menos 0,25 para o Flamengo. Achei muito alta essa cotação de 1,50 no 0,25. Daria, obviamente, para ter pego um pouquinho mais alto. Durante o jogo, o Flamengo venceu por 2-0. Não é porque teve um pênalti perdido pelo Fortaleza que a entrada é ruim, mesmo tendo dado lucro. Porque foi um pênalti bobo do Thiago Maia. Então o Flamengo tinha condição, se tivesse saído o gol, de virar a partida, tá? E se tivesse só empatado, a gente teria meia aposta perdida. Então, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, eu achei que as cotações foram boas, foram válidas, tá? Então fechamos o nosso planejamento de ontem, que a gente focou um pouco mais, com uma abortada aqui no River, no live do River, e 2 lucros aqui no São Paulo e no Flamengo. Chegamos a 10,8 unidades e, obviamente, a gente vai enfrentar algum período daqui a pouco aí de queda. Normal, muito normal. Não podemos chutar no prejuízo. Não podemos, tá? Eu não sou Panther, hein? Mas no trade, esquece esse negócio de ficar dando muita moral para uma entrada só. Isso não é legal. Tá bom? Dos jogos extras, pra gente poder comentar um pouquinho. Bahia e Grêmio, eu vi os melhores momentos. Não cheguei a acompanhar o jogo em si, então não sei como é que foi. Aqui eu vi um Bahia marcando um gol num bom momento do Bahia. Então isso aqui é muito legal, né? Quando o time melhora, ele vai construindo perigo, ele marca um gol nessa sequência. Isso dá leitura de trabalho, tá? Muito provavelmente aqui, para quem estava no mercado, teve leitura de pegar esse gol do Bahia. Tá bom? Principalmente porque o Grêmio já vencia por 1-0, então essa cotação do Grêmio devia estar estabilizada. É aquela odd que começa ali a 2,30, vai, sei lá, 1,45, 1,50, fica ali andando de lado um tempão, talvez dê para pegar, tá bom? O Grêmio, depois que tomou esse empate lá no finalzinho, forçou, não conseguiu buscar, mas lá no final, nos últimos lances ali, numa jogada individual do Ferreira, o Gustavo Martins conseguiu marcar. Grande vitória do Grêmio, tá? Grandíssima vitória do Grêmio fora de casa. Muito boa mesmo.
Internacional e Cruzeiro eu não consegui acompanhar, já estava muito tarde para esse velho aqui, que não gosta de dormir tarde, então não consegui acompanhar. Eu sei que o Cruzeiro teve um cartão vermelho, e isso facilitou um pouco a vida do Internacional, mas até lá, ó, não foi um jogo tão fácil para o Inter, tá? O Cruzeiro criou bastante perigo. Eu continuo achando que o Cruzeiro é um bom time, que joga bem, que constrói bem as jogadas, time inteligente, mas falta gol pro Cruzeiro, principalmente. Falta muito gol pro Cruzeiro. Falta um goleador. Na Série B, mais um destaque positivo pro Vila Nova, time que continua somando ponto fora de casa e continua vencendo em casa. Time forte do Vila Nova, tá? Forte mesmo. Não é à toa que é o líder do campeonato e, na minha humilde opinião, time pra gente continuar olhando fora de casa alguma coisa de handicap positivo, tá? Destaque pro Criciúma. Por mais que o Sampaio Corrêa tenha muito volume dentro de casa, o Criciúma foi muito efetivo, marcou de cabeça com o Felipe Viseu, aquele do Flamengo, e depois marcou mais um golzinho no final. Destaque positivo pro ABC. Teve pessoas que comentaram aqui, ó, fica de olho no ABC, galera voltando de lesão. O ABC jogou contra um Avaí que criou muito volume, mas o ABC jogou muito bem no contra-ataque. 2 jogadas mortais de contra-ataque. O ABC matou o jogo, tá? Tá sendo difícil confiar no Avaí, principalmente dentro de casa, hein? Apenas uma vitória dentro de casa e eu não sei se o ABC consegue fugir do rebaixamento. Ainda tá cedo ainda, mas o Avaí já tá ali na cola do ABC junto. Então, muito cuidado agora daqui para frente em trabalhar o ABC. Pode ser que seja um time que comece a ganhar moral. Óbvio que ainda é lanterna, um dos últimos, mas os gols de contra-ataque ali me parecem de time que tem um fundamento de treino, tá? Muito cuidado. O que mais que eu vi que eu achei interessante? Acho que foi isso. Aí tivemos o Malmo vencendo o Sirius de uma maneira extremamente tranquila. Malmo é outra equipe que a gente pode continuar olhando aqui na Suécia, líder isolado da competição, agora já abriu 5 pontos, tem um jogo a mais, mas dentro de casa o Malmo é uma máquina, tá? 21 gols marcados, 5 gols sofridos, continuem acompanhando o Malmo, é muito bom. E também tivemos aquela sequência ali do Helsinki, o SJK e o KuPS na Finlândia. Vamos, cá entre nós, vamos ser sinceros, não dá mais, pelo menos daqui para frente, eu não vou fazer mais isso, de trazer essas equipes como proposta principal de trabalho, porque são equipes que fornecem muita chance ao adversário. Aqui a gente teve o Helsinki empatando no finalzinho, o SJK também, não gostei do que eu vi, saiu perdendo, teve que empatar 2 gols de pênalti. Por mais que estejam bem classificados, tá? É aquela galera ali de cima, ó, primeiro, segundo, terceiro. E, de novo, o KuPS, o primeiro colocado, sofreu, mas sofreu para ganhar. Fez o primeiro, tomou um empate. Fez o segundo, tomou um empate. Fez o terceiro e o quarto, tomou mais um, quase tomou um empate. Então, são equipes que deixam muita oportunidade. Talvez seja melhor olhar para gols, mesmo que a gente não exagere tanto ali no número de gols buscado, do que para handicaps, do que para match odds, se for o caso. Acho que são equipes, é um campeonato ainda muito mais parelho do que a gente acha, tá? Acho que são equipes que dão muita oportunidade, além da conta, não acho que vale a pena. Quando é uma grade extremamente fraca, só tem essas equipes jogando, talvez numa análise mais densa a gente consiga perceber isso. Agora, para dias cheios de jogos importantes, talvez olhar só para o mercado de gols seja melhor, por mais que o KuPS tenha vencido aqui, tá bom? Acho que é isso do que a gente separou ontem. Em relação às apostas pré, a gente teve essa abordagem aqui no River Plate, que já começou perdendo, uma cotação muito esmagada, um time muito chato. E aqui São Paulo e Flamengo venceram. Destaque para o Flamengo, continua tendo uma excelente gana na recuperação de bola. Isso vai ser importante para nossas apostas ao longo da temporada, se isso continuar. O Flamengo tem um jogo agora contra o Atlético Paranaense. E o São Paulo também pega o Palmeiras, mas ó, pegou um Fluminense que não sei se é terra arrasada, mas a situação do Fluminense é complicada. E os próximos jogos do Fluminense, que só tem agora o Brasileirão. Vamos ver se ele vai ter esse tempo todo para treinar, né? Essa semana inteira o pessoal vai fazer, que está envolvido Copa do Brasil. O Internacional foi eliminado pelo América, também vai treinar o tempo todo. Então vamos ter Fluminense e Inter bem treinados ali, bem descansados.
mas muito cuidado, a ausência do João Arias pode complicar um pouquinho a vida do Fluminense. Amanhã a gente volta para falar. Nesse momento o Yokohama vai vencendo seu jogo por 3-0 já aos 81 minutos. Aliás, 3-0 não, dá 4-1 já. A internet vacilou aqui. Chegou a tomar um 3-1, já fez o 4-1. Já dá para computar como lucro essa entrada também do Yokohama. Eu tinha colocado a opção de trabalhar no live esse 0,25. Eu não sei como é que foi o jogo. Eu peguei a cotação pré-live aqui pra gente poder computar. Também não vou computar uma odd alta, né? Mas foi um gol logo no começo, né? Então, dificilmente daria para ter pego essa odd mais alta. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Vamos gravar o nosso BDM de segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Me conta aqui embaixo como é que foi o seu dia. Teve dificuldade no River? Conseguiu evitar? Problema? Como é que foi? Trabalhou o jogo do Grêmio? Deu para pegar alguma coisa naquele gol do Bahia de empate? Flamengo tomou o penal? Não tomou? Sempre importante não chutar. Vamos firmes. Um abraço, fica com Deus e até amanhã.